Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos um pouco sobre o nosso comportamento ou a nossa conduta perante os inimigos ou adversários, conforme o exemplo do nosso Mestre Jesus. Então, apenas para iniciarmos o assunto, utilizarei o versículo 25 do capítulo 5 de Mateus, em que Jesus nos fala: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. E aí, verificando a postura de Jesus no Evangelho, a gente consegue traçar algumas diretrizes ou alguns comportamentos que nós observamos na vida e no exemplo dele, para que possamos também adotar em nossas caminhadas. O primeiro ponto que é importante distinguir seria do adversário e do inimigo. Conceitualmente, existe uma diferença grande entre essas duas palavras. O adversário é no sentido daquele que vai divergir, que tem uma opinião divergente, diferente da nossa com relação a algum assunto. Então, se nós apoiamos uma teoria A e alguém apoia uma teoria B, naquele aspecto ele diverge ou ele é um adversário da nossa teoria. Esse é um ponto. O inimigo, para poder ficar mais claro, é aquele que vai ser contra a pessoa. Não existe um ponto de opinião ou uma divergência de opinião. Não. O inimigo normalmente está associado com o orgulho ferido ou algum sofrimento, que normalmente é o orgulho que move, e a pessoa então se opõe não mais a uma ideia, uma teoria, uma opinião, mas se opõe ao outro como pessoa. Então, sempre será do contra, independente das opiniões, dos comportamentos daquela pessoa. Essa nossa reflexão, ela serve tanto para um como para outro. Lembrando que o adversário, ele tem um papel muito importante na nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas reflexões. Então, como que Jesus se comportava diante dos seus adversários ou dos seus inimigos, né? Nós temos alguns fariseus que realmente chegaram ao ponto de considerar-se inimigos de Jesus, porque eles não gostavam da pessoa de Jesus. Alguns outros fariseus ou doutores da lei, eles divergiam das ideias do Cristo, né? Em alguns momentos discutiram, como Nicodemos, tal, mas mantendo a questão da pessoa sem levar isso para o aspecto pessoal. Isso é bastante importante a gente ter esse cuidado na nossa vida também. Então, diante dos inimigos, Jesus sempre preservou a paz, a serenidade, a tranquilidade. Em momento algum ele apelou, ele partiu para agressão ou violência, né? Ele se mantinha sempre na dele, e esse é um exemplo que nós devemos seguir, e é claro que não é fácil. Jesus sempre reconhece o direito de opinião dos outros, né? O ponto de vista, principalmente aqui para os adversários. É interessante nós ouvirmos com o coração aberto opiniões diferentes da nossa, avaliar até que ponto a outra pessoa não poderá ter razão, porque com isso, com a diversidade, é que nós crescemos. Não é à toa que todos nós vivemos numa sociedade que possui a diversidade como natureza, e isso com certeza nos fará crescer. Não exigir a estima ou o entendimento dos outros e não nos preocuparmos com os apontamentos que nos depreciativos ao nosso redor, que se façam em torno de nós. Nosso dever é a tranquilidade de consciência. Então, isso é importante. Está fora do nosso círculo de influência, aquilo que nós podemos mudar, os outros falarem mal
ou não de nós. E nós não podemos exigir ou sofrer ou nos preocuparmos com isso. Jesus não se preocupava com isso. O que nos cabe? O que é nosso dever? É a tranquilidade de consciência. Então, uma vez que nós tivermos paz de consciência com os nossos comportamentos, com a nossa conduta, nós estaremos tranquilos. Não sofreremos pelas fofocas, pelas mentiras ou por aquilo que nos deprecia que os outros falam. E isso a gente vê claramente em Jesus, que teve muitos inimigos e muitos adversários. Devemos anotar as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem. Então aqui Jesus fala, amai os vossos inimigos. Nós devemos desejar sempre o bem para eles, desejar que eles cresçam, que eles possam ser felizes também, Não podemos odiar, porque uma vez que a gente se prenda ao ódio, nós passamos a sofrer o tempo todo. Nós vamos ficar concentrados nesse ódio ou na busca do que o outro não triunfe ou que ele sofra. Então, quando Jesus nos fala que nós devemos amar ou desejar o bem aos nossos inimigos ou aos nossos adversários, é para nos libertarmos de sentimentos como o ódio que nos escravizam. Aproveitar as advertências e críticas que forem úteis e construtivas. Então, aqui principalmente aos adversários, que vão nos trazer críticas que têm fundamento, é importante a gente avaliar. Será que isso é útil? Será que não tem razão? Será que eu estou olhando o assunto apenas sobre um ponto de vista? E aqui entra uma questão importante. Os nossos amigos, eles devem, ou nós devemos com os nossos amigos, nos colocar algumas vezes como adversários. Se nós estamos vendo que o nosso amigo ele está se comportando ou em direção a um buraco, cabe a nós alertarmos, adverti-los, criticá-los para que eles possam corrigir a sua rota, o seu caminho, Se nós não fizermos esse papel de adversário para ajudá-lo, com críticas construtivas, nós estaremos agindo como um inimigo que vê alguém indo para um buraco e deixa ou apoia-o naquele caminho para o buraco. Então, sempre devemos aproveitar e também fazer advertências, críticas construtivas aos outros, no sentido, é claro, de sempre ser útil, ajudar. Então, com a vida de Jesus, a gente percebe que nenhum de nós aqui deve ter a presunção de viver sem adversários. Os adversários terão, os inimigos também poderão aparecer no nosso caminho e nós devemos, é claro, buscar sempre uma reconciliação ou buscar um aprendizado com essas questões ou com essas divergências que nós encontraremos. Então, eles trabalham como fiscais ou examinadores dos nossos próprios atos, é um ponto positivo dessas adversidades que nós encontraremos. E o exemplo de Jesus diante disso tudo é continuar em serviço. Jesus, mesmo sabendo que seria perseguido e seria crucificado, ele soube antes, bem antes do fato acontecer, ele continuou em serviço. Ele continuou trazendo a boa nova, trazendo a mensagem, ajudando aos demais, curando, fazendo aquilo que lhe cabia. Então, mesmo com essas diversidades, devemos sempre continuar em serviço. Então, o exemplo do Mestre, ninguém conseguiu tirar a paz dele, em momento algum. Ele nos ensina a amar os inimigos. Jesus nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu, sempre no meio dos inimigos, junto deles, nos trazendo
esse exemplo de conduta, de comportamento perante os nossos inimigos e perante os adversários. Agradeço a todos pela atenção e boas reflexões sobre esse tema.